Mapinguari. Você já ouviu falar nessa lenda incrível que existe no Brasil desde a época da colonização? E é muito forte na região norte do Brasil, mais precisamente na região amazônica. Com certeza mexe com a imaginação de todas as pessoas quando ouve essa lenda. Como surgiu? Da onde veio? Por que o nome Mapinguari? E os mistérios que nunca contaram para você. Você vai se surpreender. O que você faria se visse uma criatura como essa na sua frente? Tudo isso hoje aqui no podcast Conectados S.A. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você aqui durante um tempo, trazendo informação, entretenimento, curiosidade, suspense, mistério. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro, né, Sander? Isso, exatamente. É muito bom falar sobre o folclore brasileiro, né, Ari? Exato, nossa. Tudo bem, Ari? Tudo tranquilo? Ótimo. Passou bem a semana? Tudo ótimo, graças Como a você Deus. está? Como vocês estão, nossos amigos, nossos inscritos, nossos telespectadores? Aquele abraço para você. Aqui é a Sander Willer. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora aí, trazendo para você muita informação, curiosidade e mistério. Hoje sobre o tema do Mapinguari. Você já ouviu falar nessa lenda? Como surgiu essa lenda? Por que o nome Mapinguari? E o que você faria se visse uma criatura como essa na sua frente? Exato. Sobre o Mapinguari, que é sobre o folclore brasileiro, lembrando você que aqui na plataforma, a gente no canal, né, a gente tem uma playlist só do folclore brasileiro, né, que tem desde Curupira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, praticamente todo o folclore brasileiro a gente comenta nessa playlist. E hoje a gente vai falar sobre o Mapinguari, né, Sander? Qual lenda para você do folclore brasileiro é forte ali? Você, assim... Curupira. Gostou? É meio assustador, né, cara? É assustador, uma história incrível, realmente. Impressionante, mas é assustador, né? Eu, assim, relatos, eu vou muito atrás dos relatos, né? Digamos, a gente traz uma lenda do folclore, mas, assim, a partir do momento que você vai atrás daquela informação, daquele conteúdo para trazer aqui para eles, o que mostra realmente a força, assim, é a quantidade de relatos de visualizações dessa criatura. Então, assim, Mapinguari é muito forte realmente, mas uma lenda incrível lá na Amazônia. Também tem a lenda do Saci Pererê, que também tem muitos relatos de visualizações. Aquela outra lá que é uma coruja, Matinta Pereira também. Inclusive a gente tem um podcast inteiro. Isso. Então são lendas incríveis realmente e, no meu ponto de vista, eu gosto quando tem bastante relatos de visualizações dessas criaturas. Que aí são pessoas que estão em determinado lugar, pessoas simples, pessoas que não teriam nenhum propósito em inventar uma história dessa. E realmente mostram nos detalhes, nos pequenos detalhes, todos essas visualizações, né, dessas criaturas. Então, realmente é muito interessante mesmo quando tem bastante visualizações, né, relatos de pessoas que viram essas criaturas pelo Brasil todo, né? E o mais impressionante, eu não vou deixar o vídeo passando aqui porque pode dar direitos autorais, mas até a famosa Discovery teve alguns... foi colher relatos de avistamento dessa criatura na Amazônia lá, cara. Impressionante, né? Eu vou te fazer mais uma pergunta, mais uma. Você acha que o Mapinguari é o pé grande do Brasil? Eu creio que sim. Pelos relatos, né, avistamentos que teve aqui no Brasil e pela descrição e pela altura que ele chega a ultrapassar 2 metros. Alguns falaram que... Eu vi um relato na Discovery, de um cientista falando, né? Ele teve um relato de um ser de mais de 2,70 metros que chegava a quase 3 metros de altura, né? Pode ser, então, o pé grande brasileiro?
Pode ser o pé grande brasileiro, sim, né? Exatamente. Você tem definição do nome, né, Ari? Mapinguari, né? Mapinguari seria algo, coisa que anda... coisa suja. Coisa que suja, anda, né? fedendo nessa Isso, coisa. Coisa exatamente. suja, coisa fedendo. Uma das características do mapinguari é o cheiro forte. Não sabemos do que é formado esse cheiro, né? Na minha concepção, no meu entendimento, para ser um cheiro muito forte, de todas as lendas, todas, algumas têm também essa característica, que seria o cheiro de amônia. O próprio lobisomem, que a gente sempre traz aqui histórias e relatos, tem essa característica do cheiro forte. Cheiro de podridão, de carniça, mas é confundido com o cheiro do... Não é amônia, que eu falei, é enxofre, né? Enxofre. Amônia ninguém ficaria perto mesmo, né? É cheiro de enxofre, que realmente se distingue entre todos os odores e aromas, cheiros aí do Brasil, né? Ou do mundo, né? Então o cheiro do enxofre realmente que é marcado ali como um cheiro ruim. E eu acho que deve ser um cheiro como esse, o cheiro, né, esse odor ali do mapinguari. Por isso que é falado com relação ao seu nome, né? Maping, que é coisa suja, guari, que anda. Então, exatamente. Então seria esse a definição do nome Mapinguari. É um nome indígena, né? Indígena. Tupi-Guarani. E ele tem várias versões nessa história do Mapinguari. Por que várias versões? A história é sempre a mesma. É sempre assim, é uma criatura gigante, monstruosa, com determinada altura e tal. A essência da característica dele nunca muda. Mas o que vai mudar realmente são alguns detalhes. Em algumas versões, tem-se que ele tem 2 olhos normais. Seria o rosto parecido com o de uma preguiça. Sabe o bicho preguiça? Sim. Seria um bicho preguiça. O rosto de um bicho preguiça, coberto por pelos grossos e com garras muito afiadas. Lembraria uma preguiça gigante. Uma preguiça gigante. E lá no passado, séculos atrás, teria falado que essa criatura seria uma espécie de bicho preguiça que sofreu como se fosse uma mutação. Uma mutação, né? E aí que acabou se desenvolvendo uma criatura gigante como essa. E teria não apenas uma, mas algumas espalhadas por todo o Brasil. Exato. Depois acabou essa história diminuindo um pouco mais sua intensidade e aí criou-se algumas outras versões da sua fisionomia, da sua aparência, na qual teria um olho só, né? E com uma boca cheia de dentes na barriga para devorar suas vítimas. Exato. Dependendo, aí fala-se muito dependendo da sua altura. Quanto mais baixo a estatura desse mapinguari, maior facilidade ele teria para devorar as suas vítimas. Quanto mais alto, ele teria mais dificuldade. Não, quanto mais baixo, mais facilidade. Isso. E quanto mais alto, mais dificuldade para devorar as suas vítimas. Por isso seria interessante surgiu, né, essa parte, a versão, que ele teria uma boca na barriga, mais próximo ao umbigo. Então não sabemos, né? Não se sabe bem ao certo ainda, né? Em várias regiões, na verdade. Hoje isso não está mais centrado ali na Amazônia, né? Tem relatos do avistamento dessa criatura em outras partes do Brasil, né? Igual o Sander falou, né? Alguns cientistas dizem que pode ser uma mutação de um bicho preguiça que acabou ficando muito grande. Outros falam que é um ser pré-histórico que sobreviveu um ser do antepassado do bicho preguiça, né? Que sobreviveu até hoje. Tem uma mutação, só que o bicho preguiça ele anda de 4 patas. Exato. E
esse aí, o pinguari, seria um animal bípede. Bípede que anda Então, em pé, né? E anda também, em pé. se for um remanescente pré-histórico, aí seria como você tá vendo um dinossauro sobreviver até hoje, né? Então, é uma hipótese que Uma talvez... hipótese. Né? É uma hipótese, né? Que até hoje estão descobrindo seres em nosso planeta que a cada dia praticamente se descobre um ser diferente. Um animal novo, né? Principalmente na Amazônia. Porque um animal não catalogado, nunca Exato, foi visto. Isso é o nome, que a não gente vê, catalogado, né? Exatamente. No final também do nosso vídeo, nós vamos ler os comentários que você fez no nosso último vídeo, que foi ao ar domingo passado, que é sobre a criatura voadora que sobrevoou Chernobyl dias antes de acontecer o acidente. Você escreveu, tanto nos comentários normais quanto no chat. A gente vai ler o seu comentário, o seu nome aqui no final desse vídeo de hoje. Tá ok? Cara, sinistra essa história de Chernobyl, cara. Chernobyl. Exatamente. A gente tá falando hoje sobre uma pinguari, mas dá uma olhadinha no nosso vídeo que a gente fez sobre Chernobyl e sobre essa criatura que ela foi avistada antes da tragédia, né? Isso E antes. também teve alguns avistamentos logo após também. Né? E também nos Estados Unidos em 1966, quando caiu uma ponte, matando dezenas de pessoas. Exato. Lá nos Estados Unidos. Essa criatura, a mesma que foi vista em Chernobyl, teria sido vista sobrevoando essa ponte 2 dias antes de acontecer o acidente lá também. Exato. Né? Mais uma pinguari. O que a gente pode falar? Tem muitos relatos, né? Se você for procurar no YouTube vídeos sobre uma pinguari, você vai ver muitos relatos de ribeirinhos contando experiências com essa criatura. Exato. Então, pessoas que não têm por que aparecer, não têm o porquê realmente contar uma história que não seja verdadeira, simplesmente para tentar aparecer. Não tem por que isso. Aparecer para quem? Não. Então, isso que eu falo, a força dos relatos. E são relatos assim que não são, por exemplo, uma pessoa contou de um jeito, outro contou de outro jeito. Não. São relatos muito parecidos com relação a essa criatura de uma pinguari. Então, realmente, ela mexe com a imaginação das pessoas por todo o Brasil e pelo mundo também. E talvez seria aí, possivelmente, um pé grande brasileiro? Será ou não? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários se você já sabia dessa história de uma pinguari, que ele pode ser considerado o pé grande brasileiro, tá? E se você conhece alguma pessoa ou tem algum relato sobre, né, o famoso mapinguari, né, Sander? Exatamente. Você falou também ali que não seria tem algumas versões que não seria uma boca que ele teria na barriga. Exato. Né? Seria o quê que você falou? Seria uma bolsa. Uma bolsa? Uma bolsa. Tipo um canguru? Exatamente, como um canguru. Por algum motivo, essa bolsa tem uma proteção que seria algo parecido com os dentes, né? Que tem-se alguns relatos, né? Que o mapinguari, em algumas regiões, ele tem os dois olhos são vermelhos como fogo. Em outras versões, ele tem um olho apenas, e esse olho também é vermelho igual fogo. Algumas versões dizem que a boca dele está na barriga, e outros dizem que aquilo lá não é uma boca, aquilo lá é uma bolsa onde ele pode guardar as vítimas deles. Isso, exatamente. Então, realmente mexe, né, com a imaginação das pessoas, né? essas versões, esses detalhes. Os detalhes que realmente fazem a história, fazem as histórias realmente criar uma imaginação na nossa cabeça. São os pequenos detalhes que realmente fazem a diferença. Né? Exato, né? E assim, o mapinguari, então, característica física dele. Mais de 3 metros de altura? Quase 3 metros de altura, seria isso, né? Teve um cientista que eu vi ele falando que ele teve relato que ele recebeu de 2,70 metros a quase 3 metros de altura. Então, quase 3 metros. Vamos jogar aí 2,5 a 3 metros, mais ou menos. Corpo coberto com um pelo muito grosso. Muito grosso. Realmente. Um olho só. E 2 pés mais curvados ali, formando tipo um formato de cuia, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Em outras versões,
temos ali agora, a gente comentou aqui sobre a versão meio parecida ou próxima, aí o bicho preguiça, Exato. que ele teria o rosto igualzinho de um bicho preguiça, seria gigante, também o mesmo tamanho. Aí que a gente vê em todas as versões ali, que o tamanho é sempre o mesmo. Todas as versões. O que ali mostra realmente é o pelo grosso e o tamanho. Então isso aí não vai mudar. Em algumas outras versões, conta-se que não teria tanto pelo grosso assim, mas teria uma armadura. Uma armadura, exatamente. Como se fosse uma armadura feita de um casco de tartaruga. Imagina isso? Em outras versões, teria os pés virados para trás, semelhante à história do Curupira. Então, para você ver assim, o quanto diversifica aí tem uma variação, né, nessa história, nessa lenda aí do Mapinguari. Exato. Você que é da Amazônia, que é dessa região aí de cima aí, como que eles verem essa criatura? Se algum já teve avistamento dessa criatura, se sabe alguma história, marca aí nos comentários pra gente saber bem certinho, que o que a gente sabe também é mais de pesquisa mesmo aí na plataforma para poder passar para vocês, né, Sander? Exatamente. Então, Mapinguari seria uma lenda indígena. Acredita-se que a lenda do Mapinguari tenha se originado em histórias contadas por povos indígenas da Amazônia que descreviam criaturas misteriosas e assustadoras que habitavam a floresta. Conta-se também que a lenda indígena do Mapinguari, que os índios mais velhos se tornam lá caciques, pajé, não sei como que é. Vai indo, né? Eu sou meio índio, mas eu não sei muito bem da cultura. Como é que forma, né, toda essa história assim, mas os índios mais velhos... Eu sei que tem um tipo, não é gradação ali, tem uma hierarquia ali. Uma hierarquia ali. Os índios mais velhos iam morrendo, falecendo, e antes deles, em alguns que seriam realmente mais velhos de todos, né, acabariam tendo uma sobrevida e indo para o meio da floresta, na qual se tornariam aí mapinguaris, vivendo isoladamente nas florestas, para cuidar das florestas. Ao invés da morte, eles teriam uma sobrevida e se tornariam uma pinguari para cuidar da mata. Um protetor? Protetor da mata. Um protetor da mata, Exatamente. né? Exatamente, né? Influência dos animais, alguns pesquisadores estudiosos sugerem que a lenda do Mapinguari pode ter sido inspirada pela existência de animais como a preguiça gigante, que já habitou a região, e por ser pouco conhecida, teria sido transformada em uma criatura mítica. Interessante. Uma outra versão da lenda sugere que o Mapinguari seria um ser humano que, por alguma razão, foi amaldiçoado ou passou por alguma transformação, ganhando as características monstruosas e tornando-se um guardião da floresta. Imagine isso. Legal. As características, pelos e tamanhos. O Mapinguari é geralmente descrito como um ser alto, coberto de pelos vermelhos e com um tamanho que pode variar de acordo com as versões da lenda, mas ela não foge muito, como a gente falou aqui, de 2,5 metros a 3 metros. Exato. Não foge muito dessa realidade, não. Pés virados para trás. Uma característica marcante do Mapinguari é a de ter os pés virados para trás, o que o diferencia de outros seres e dificulta o rastreamento de seus passos. Como eu falo, em algumas versões. Em outras versões, ele ia os pés normais. Normais, para frente, né? Normais. Comportamento Mapinguari é descrito como uma criatura feroz, que ataca e devora animais e seres humanos que entram em seu território. Ou seja, ele ataca apenas pelo dia. De dia. Com a luz do sol. Com a luz do sol. À noite ele descansaria, ele não atacaria à noite, mas apenas de dia. E aí que eu falo para você o quão assustadora seria essa criatura. Sim, encontrar de dia. Porque à noite, né? você vai fazer alguma coisa à noite, você vai acampar no mato, alguma coisa, à noite. Você vai ficar na sua barraca,
vai ficar mais tranquilo, ou seja, à noite não vai atacar. Mas de dia, você vai fazer um acampamento na mata, por exemplo. Você vai fazer tudo de dia. Vai pescar, você vai, sei lá, vai fazer alguma coisa, mas não vai ficar dentro da barraca. E aí que é perigoso você se encontrar com essa criatura. O que você faria se você se encontrasse com essa criatura? Imagina você de dia. Você numa floresta a tentar correr, acho que não tinha muito para onde ir, ainda mais numa floresta fechada igual é a Amazônia, né? Então, para você ver assim, o quão é forte essa lenda, né? Eu repito novamente, né? Infelizmente, eu só não vou colocar o vídeo aqui para vocês verem da Discover, porque ele dá direitos autorais. Mas se puder, procurem lá, tá? Tem o depoimento parece-me que é de um caçador, que ele ficou de frente com uma criatura a qual ele chama, que os índios chamam lá de mapinguari. E essa criatura chegava a quase 2 metros de altura e atacou ele. Só que ele atirou nessa criatura. A hora que ele atirou, ela parou, daí que ela acho que se tocou, que acertou nela, sentiu, né? Sentiu, né? E correu. Entendi. A hora que ele foi pro local onde ele estava, acho que era tipo uma casa onde ele estava parado, não veio veio 2 criaturas. A outra que veio era maior do que a primeira que ele atirou. Puxa vida. E acabou ficando rondando em volta onde ele estava, pelo que eu entendi, acho que seria uma casa. E urrando, soltando grunhidos ali como se fosse um animal feroz. Isso está em vídeo, lá a própria Discovery lá fez esse vídeo com algumas pessoas lá da Amazônia. Tem alguns vídeos também do History Channel, né? Isso, do History também mostra bastante. Tem alguns lá também. E uma característica que você falou bem aqui seria o grito. Que ele seria um urro muito alto e forte, mas que lembraria, para quem ouve de longe, o grito de um caçador. Ou seja, para tentar, assim, ludibriar, de alguma forma, as pessoas na mata. Ou seja, quem está de longe, quem está perto, claro, ouviria o urro muito forte. Então não teria como dizer que seria outra criatura, ou uma pessoa, né? Mas quando a pessoa está muito longe, e ele mesmo assim teria avistado aquela pessoa, ele daria o grito da mesma forma. Exatamente. Só que para quem estaria longe, seria o grito de um ser humano. Lembraria o grito de um ser humano, de um caçador, imitando ali o grito de um caçador. Ou seja, para quem está longe, não teria, iria ouvir o grito dessa forma. Então não iria assustar a pessoa. A pessoa conseguiria chegar mais próximo ali de uma pinguari, ou ele chegar até a pessoa. E aí sim ele daria um urro muito forte quando estaria próximo, gritando, e aí sim a pessoa notaria que seria uma criatura daquela forma. Exato. E o Sander lembrou bem, que na History também, eles mantêm também vídeos aí na plataforma. Também tem o relato de um cientista conversando com um indígena, e esse indígena mostrando pegadas. E não são pegadas pequenininhas, pegadas gigantes e estranhas que não são muito comuns. E a pessoa mostrando para esse cientista, né? Exatamente. E tentando descobrir que tipo de pegada era aquilo. Dizem que pode ser de uma pinguari, né? E como o Ari está falando de pegadas, para você, será que uma pinguari não foi um pé grande brasileiro? Não sabemos, né? Pode ser. Eu acredito que talvez até seja, porque a lenda do pé grande, inclusive tem aqui um podcast aqui na plataforma só sobre o pé grande, né? O pé grande, ele teve lendas aí no mundo inteiro, né? Tem vários países que falam de ter avistamentos aí do pé grande, né? Exatamente. Talvez aqui no Brasil pode ser uma pinguari? Pode, né, Sander? Exatamente. Uma pinguari com relação à proteção da floresta. Apesar de sua natureza assustadora, uma pinguari também é visto por alguns como um protetor da floresta, que pune aqueles que a desrespeitam ou a destroem.
A lenda do Mapinguari continua viva no imaginário popular, sendo uma figura importante no folclore, principalmente na região amazônica, em histórias contadas em todo o Brasil. E a lenda do Mapinguari também despertou o interesse de cientistas e pesquisadores que buscam vestígios ou explicações para sua existência, mas até o momento não foram encontradas provas concretas de sua existência. Mas aí que eu falo para vocês aqui. Pensem comigo. Ó, se despertou o interesse de cientistas exatamente. e pesquisadores que buscam alguma coisa sobre o Mapinguari, ou seja, onde a fumaça, há fogo. O Sander tá com o mesmo raciocínio que eu tive a hora que ele leu ali. Será que é realmente apenas uma lenda? Ou essa criatura está lá, nesse momento, nessa hora, andando, espreitando pelas florestas, principalmente lá no Amazonas, na floresta amazônica? Será que não tem uma criatura nesse momento andando por lá? Pode. E aí? É impressionante, né? O Budiz, eu repito novamente o que eu falei aqui num podcast, num programa nosso que a gente falou. Uma vez, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, falaram, né? Por isso que eu falo, pode ser que saia do mito para a realidade. Quando eu tinha meus 20 anos, mais ou menos, falaram no tal do peixe do apocalipse, do peixe do fim do mundo. Isso é só para assustar os outros, aí não existe. 20 anos você tinha? Mais ou menos. Faz tempo, ou não? Pense que, faz tempo. E não há de ver que acabaram encontrando, esse peixe não apareceu. Era uma lenda, né? Uma lenda. Isso aí é só para assustar as pessoas e tal. E acabou aparecendo o tal do peixe do apocalipse, né? Cara, nós estamos no ano 2025. 2025. Imagina o que vai aparecer pela frente ainda aí, né, Sander? Exatamente. O que já apareceu por aí, pelo mundo, hoje em dia... Tanta coisa está para aparecer, para acontecer ainda. São coisas incríveis, cara. Coisas assim que realmente mexem com a imaginação das pessoas. E isso você viu quando você tinha 20 anos. Então, eu soube da notícia, né? Soube da notícia, soube da notícia que existia um possível peixe do apocalipse, né? Pois é. Então, vários anos depois, né? Deu-se essa notícia realmente. Eu ligo a televisão e estão falando do peixe do apocalipse. Isso, peixe do apocalipse. Encontraram, acharam. E teria o peixe do fim do mundo também. Seriam duas... Tem gente que confunde os dois, né? Mas um é peixe do fim do mundo é um e o peixe do apocalipse é outro. O do fim do mundo é aquele outro... É um peixe pequeno. Ele tem tipo preto. Uma anteninha. Isso, uma anteninha. No qual ele estaria vivendo lá 2, 3 mil metros de profundidade no mar. E aquela anteninha que ele tem seria para captar alguma coisa errada que estaria acontecendo ali. Quando ele captaria alguma coisa assim, ele viria para a superfície. E foi isso que aconteceu. Será que não teria acontecido alguma coisa lá no fundo do mar, lá na crosta terrestre? E não teriam contado pra gente? É algo muito estranho. Por isso que eu digo, né? Por que eu tô falando isso? Avistamento do pé grande, coisas estranhas aparecendo, não tem explicação lógica. A gente já falou aqui até de chupa-cabras aqui, né? Que cientistas estudam chupacabras até hoje. Peixe do apocalipse aparecendo. Essa coisa aí que os índios na Amazônia veem, tem esse que chamam de folclore, né? Sobre o Mapinguari. Porém, igual o Sander falou, tem cientistas interessados nessa história, né, Sander? Exatamente. Pesquisadores e cientistas. Aí já muda o conceito, já muda. Vida, né? Então, coisas estranhas acontecendo pelo mundo. O cara que leva a boneca da Annabelle lá para uma turnê lá nos Estados Unidos. Caramba, isso é interessante. Mostrar nos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Leva a boneca. Um dia antes de morrer, diz que fala pro amigo: eu não sei, eu tô levando essa boneca aqui, mas parece que eu já tinha levado algumas vezes, né? Parece que desta vez está com uma energia mais forte. Tô sentindo alguma coisa mais pesada. E no outro dia o cara aparece morto. Com um ataque cardíaco. Não sabemos. Caso você queira saber detalhes, a gente tem aqui na plataforma aqui,
um podcast somente sobre a boneca Annabelle, tá? Dá uma olhadinha ali, ele tá liberado, ele não tá mais para membro, ele tá liberado. Dá uma olhadinha ali para você saber da história bem certinho. O que é sobre o que é a boneca Annabelle, né? E a dona lá, Lorraine Warren, ela faleceu em 2019. E o Ed Warren faleceu em 2006 ou 2003, uma coisa assim. Por aí. Antes dela morrer, ela falou: não tirem essa boneca da caixa. Nunca. E tiraram. Outra coisa assim também que mexe, né, com a imaginação da gente, assim, quando a gente fez aquele podcast, foi sobre o chupa-cabras. Cara, que história impressionante. Eu lembro, né, a gente falava, ouvia antigamente, a gente era criança, sobre o chupa-cabra. Começava o Domingo Legal com o Gugu lá, ia do meio-dia até as 7 da noite. E não mostrar. Falando sobre o chupa-cabra e tal, aquela música de terror. A gente às vezes até ia pro lado mais bizarro, né? Mas, cara, que história incrível. Imagina você ter uma fazenda, acordar de manhã, ou um sítio, acordar de manhã e ver várias criações, bichos que você cria no seu sítio, na sua fazenda, mortos com apenas uma ou duas perfurações no pescoço, na barriga, e sumiu todo o sangue dos animais. Complicado, né? A gente até às vezes tenta não acreditar que seja alguma coisa estranha que está acontecendo. Teria acontecido. Mas, cara, que história, hein, essa do chupa-cabra. Uma ou duas perfurações no corpo. Sumir todo o sangue das vítimas, dos animais, e até alguns órgãos mais gelatinosos também seriam sugados. Sem marca de mordida comum, sem marca de corte nenhum, apenas as perfurações. E continua sem resposta sem até hoje. Sem explicação até hoje. Não sabemos. Infelizmente. Mas eu queria falar com você que está me assistindo, com você. Olha bem para mim aqui. Não é você que está, é esse um que está de branco aqui. Eu queria perguntar para você, por que você não se inscreveu no canal? Você e mais você. Se inscreve de no branco, canal. O Não Fantasma? Se inscreve aí no canal, tá? Curta, comenta, compartilha o vídeo. Que quando você faz isso, a plataforma encara que tem relevância e passa para mais pessoas, né, Sander? Exatamente. Também convidá-lo para acessar lá o Amazon.com. Exato. Procure no seu computador, no seu notebook, vá lá em Amazon.com. Tudo que você precisa para sua casa, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, procure lá no Amazon.com. No seu computador ou no notebook, e também pelo aplicativo no seu smartphone. Baixe lá Amazon.com, é um aplicativo muito bom. Coisas simples, coisas pequenas que você vai utilizar no seu dia a dia, tudo com preço muito acessível e apenas um clique da sua distância. Clique lá, Amazon.com, tudo para o seu dia a dia em um só lugar. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Exatamente. Cara, o Mapinguari, tudo que a gente viu, histórias que a gente ouviu ali de ribeirinhos falando, cara, deixa a gente realmente com a pulga atrás da orelha. Será que essa criatura realmente não existe? Será que essa criatura existe, está escondida em algum lugar? Será que esses pesquisadores, esses cientistas que vêm para cá para tentar achar alguma pista, alguma coisa dessa criatura, dessa lenda, não querem realmente adquiri-lo, podemos dizer assim, adquirir uma Pinguari para possível estudo, usá-lo de outra forma? A gente não sabe. Né? Então é uma história, uma lenda realmente intrigante. É uma das lendas mais intrigantes realmente que a gente tem aqui no Brasil, porque está na região amazônica e realmente é muito forte essa história lá, nessa região amazônica lá do norte do Brasil. É uma região que tem uma fauna e flora muito densa, né? Um grande número de espécies lá, praticamente mês a mês encontra-se espécies que você nunca viu. De repente você dá de cara com uma espécie, mas o que é isso? Eles têm que catalogar o animal para saber que animal que é. E a lenda do Mapinguari vem direto de lá,
com todos esses mistérios, com pesquisadores famosos, cientistas famosos, TVs famosas, todas interessadas, né, nesse animal, vamos falar assim, que ainda não se sabe se é um folclore ou se isso é real mesmo, né, Sander? Qual figura do folclore brasileiro te assusta, te dá mais medo? É igual eu falei, né? O Curupira. Curupira. O Curupira. Tá. É. Pra mim seria... Apesar que a Machinta Pereira, aí, se ela se transformar, se diz que ela se transforma numa senhora muito velha, né? Eu acho que não seria uma visão muito confortável, assim. A Matinta Pereira a gente fez até. Temos até um podcast aí, se você quiser procurar, né? Seria uma velha, uma mulher, uma velha, né, que estaria passando aí pelas casas, pedindo ajuda de alguma forma. De alguma coisa, eu quero uma água, eu quero um pão, eu quero alguma coisa assim. Ela se mostraria ao mundo assim. Seria algo sobrenatural, não é algo real ou físico. Seria algo sobrenatural que estaria, né? E se ela chegasse à tua casa, batesse palma lá, Imagina só. e pedisse para você alguma coisa e você não desse a ela, jogaria uma maldição na sua casa. E aí, na próxima noite, você ouviria coruja, aquela famosa coruja rasga-mortalha, que sobrevoaria a sua casa, gritando. E possivelmente seria a Matinta Pereira rogando alguma coisa, uma maldição sobre a sua casa. Ô, louco. E há relatos que, quando aconteceu isso, várias pessoas acabaram falecendo. Tem histórias também que, se você ouvir, né, essa coruja gritando à noite, tem que fechar as janelas da sua casa. Porque se ela entrar ali, ela pode trazer consigo terra de cemitério e jogar dentro da sua casa. E aí a maldição está concluída. Então, para você ver o quão intrigante são essas lendas aí pelo Brasil. E uma lenda também que me deixa mais assustadão também, assim, cara, seria a lenda aí do Saci Pererê. Saci Pererê. Que não é... Que de bonzinho não tem nada. Não tem nada de bonzinho, não. Se você for ler a história, saber a história a fundo mesmo, né, do que é o Saci Pererê. Ele não tem nada de bonzinho, não. Só para você ter uma ideia, o Saci Pererê, ele sabia que ele pode matar uma pessoa, ele amarra a pessoa e começa a fazer cócegas na pessoa. E pode matá-la porque a pessoa não vai aguentar rir mais, dar gargalhadas e vai acabar tendo um ataque cardíaco e morre. Imagina isso, né? Então são coisas aterrorizantes, misteriosas que acontecem pelo Brasil através das suas lendas. E é isso que a gente está trazendo para você. Hoje aqui também a lenda do Mapinguari. Uma lenda incrível que mexe com a imaginação das pessoas. Também descrita aí como um possível pé grande do Brasil. Não sabemos realmente ao certo, né? Sabe, Sander, conforme a descrição que a gente falou aqui, né, do Mapinguari, eu acredito que talvez ele seja o pé grande do Brasil, né? Talvez, né? Também. Às vezes pode ter sido visto algo, ali, né, e falado, ele é o pé grande do Brasil. Eu concordo. Porque você vendo, claro, de perto você não vai conseguir identificar essa criatura. Essa aqui é uma pinguari, esse aqui é o pé grande. Não tem como. Lógico que não, né? Nem vai chegar perto da criatura. Mas de longe, você vendo uma criatura dessa forma, teria o pelo mais avermelhado, lembra também o pé grande, o Yeti, o Sasquatch lá dos Estados Unidos e do Canadá. Então, assim, realmente confundiria as pessoas com relação a essas duas criaturas, principalmente aqui no Brasil. Então, para você ver assim, o quão forte aí essa questão, né, essa figura, essa criatura monstruosa que é uma pinguari, a lenda aqui do Brasil. Exato, né?
Eu queria, como dizer, eu tô tentando lembrar, teve uma pessoa, teve um inscrito nosso aí que deu a sugestão de uma pinguari. Eu tô com o nome na cabeça, não consigo lembrar agora, mas obrigado pela sugestão. Teve um dos nossos inscritos, ou inscrita, que deu a sugestão para a gente falar aí sobre uma pinguari. Mas eu não tô conseguindo lembrar o nome da pessoa agora, né? Eu vi lá no vídeo do Pé Grande que a gente fez, que teve pessoas que falaram que ele poderia ser o possível Pé Grande do Brasil. Exato, né? Então, não sabemos. Né? Exato, né? Antes de continuar, o Sander vai ver os comentários? Os comentários. Antes de continuar, novamente, curte, comente, compartilhe o nosso vídeo. Quando se faz isso, a plataforma pensa que ele é relevante, acha, né? E passa para mais pessoas, tá bom? Vou tentar abrir aqui o vídeo do Pé Grande para ver quem que falou. Teve uma pessoa que deu uma sugestão. E também lá uma passadinha lá no nosso clube de membros, lá caso você queira apoiar o canal, você pode apoiar por ali também, tá? Se tornando membro do canal e dando uma olhadinha nos vídeos lá que estão exclusivos somente para membros, tá bom? Exatamente. Se você quiser ver aqui, ó, nós temos aqui, estou com o nosso canal aberto aqui, ó. Nós temos a criatura meio homem, meio monstro que sobrevoou Chernobyl, esse que a gente fez domingo passado, a gente vai ler os comentários daqui a pouquinho. Mas nós temos vários vídeos lá no nosso canal, os 20 locais mais assombrados do Brasil, os corpos incorruptos, temos relatos de pessoas que viram assombrações e visagens aí no decorrer do seu dia a dia. Nós temos lá o Pé Grande, eu vou até abrir o Pé Grande aqui, para ver quem que... Opa, abriu o áudio também. Para ver quem que falou que seria o Pé Grande brasileiro, cara. Eu não sei se foi nesse vídeo que deram a sugestão, mas foi um dos nossos programas de que deram a sugestão para a gente fazer sobre uma pinguari, essa criatura que está chamando a atenção não só dos moradores ou dos habitantes ali da Amazônia, mas também de pesquisadores e cientistas famosos. Não, e o mais impressionante, não só do Brasil, mas também de fora do Brasil, para saber o que é e se realmente existe essa criatura chamada uma pinguari, né, Sander? Vamos ver quem que falou que uma pinguari seria o Pé Grande brasileiro. Deixa eu ver se eu Sander está procurando, ver se consegue achar ali. Também foram teve muitas pessoas que participaram, né? Aqui, ó. O @TAS Patriota. Mapinguari é o nosso Pé Grande. Ah, sim. Abraço, TAS Patriota. Ele que falou lá, Mapinguari é o nosso Pé Grande. Eu também concordo com você aí. Eu também estou achando que é o chamado Pé Grande brasileiro, exatamente, né? Então, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, nós temos vários vídeos. Nós temos a origem sombria do lobisomem, o castigo de Zeus. Nós temos a lenda sinistra do boto cor-de-rosa. Nós temos lá também o capelobo, história dos skinwalkers. Já ouviu falar sobre os skinwalkers? Os segredos sobre a história real do filme Massacre da Serra Elétrica, as bruxas de Salem. Nós temos lá o caso real por trás do filme Exorcista. Ou seja, nós temos vários vídeos ali para você que gosta de assuntos como esse. A história sombria do corpo seco. Nós temos ali o encourado. Já ouviu falar sobre a lenda do encourado? Você sabe o que é um encourado? A verdade sombria sobre o vampiro brasileiro. Essa lenda do encourado lá do Nordeste. Exato, né? Muito interessante. A história sinistra e obscura de Robert Johnson. Exato. O que é essa história do Robert Johnson? Robert Johnson foi um bluesman aí que apareceu muito tempo atrás, que acabou vendendo a alma pro capeta, vamos falar assim, né? O que é que fala? Sayazar. Como a gente fala aqui em Ponta Grossa, Paraná, né? Sayazar. Né? Então é complicado. Caso você não saiba, a gente transmite aqui de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, uma das cidades mais lindas desse país, né? Eu sou suspeito de falar, né? Lógico, mas eu falo que é uma das mais lindas do país.
E para mim é. Né? Nós temos a história do Sete Além, já ouviu falar sobre Sete Além? Histórias do Apocalipse. Será que nós estamos já vivendo o Apocalipse? Cenário apocalíptico já tem, né? O Krampus, o anti-Papai Noel. Nós temos lá também a lenda sinistra da Caipora, o Boitatá. Nós temos aqui o caso Varginha, o incidente ufológico que aterrorizou o Brasil, isso em 1996. A lenda sinistra da mula sem cabeça. Já soube da história da mula sem cabeça? Procura lá nossos vídeos. O Slenderman também. Os vampiros, será que eles são reais e estão realmente entre nós? A história da cobra boiuna, a cobra mais mortal e gigantesca lá dos rios da Amazônia, ou seja, o lado sombrio das sereias. Nós temos várias e várias histórias esperando por você. Exato. Né? E a gente vai ler aqui, né, os comentários do nosso último vídeo que a gente fez semana passada, que foi sobre a criatura misteriosa que sobrevoou Chernobyl. Exato. Né? Cara, que história, hein? Você sabe o que é Chernobyl? É uma cidade onde aconteceu, acho que um dos eventos mais catastróficos, né, do nosso planeta lá, né, que como diz hoje virou uma cidade fantasma. Isso. Né? É a mesma coisa assim. Nós temos aqui 2 cidades. Ó, um exemplo aqui. Chernobyl e Pripyat. São 2 cidades, exatamente. Então aqui nós temos Chernobyl aqui, Pripyat aqui, certo? E aqui seria a usina nuclear de Chernobyl. Ela estaria aqui, ó, um pouquinho mais próximo de Pripyat e Chernobyl aqui do lado. Mas como essa cidade é mais famosa que Pripyat, que é um pouquinho menor, ficou como a usina nuclear de Chernobyl, devido à região ser mais conhecida aí por esse nome. Por isso que é essa história de região de Chernobyl. Exato. Tá, ok? Vamos lá então para os comentários? Exato. Vamos lá, então vamos. Quem comentou aqui no nosso vídeo o Marcos Rogério dos Santos, nosso amigo. Grande Marcos Rogério. Grande abraço. Ele é aqui de Ponta Grossa. De Ponta Grossa, tem os filhos dele lá, que é o... Puxa, eu esqueci o nome. Um é Rian. Rian. Exato. E o outro é o Marcos, que tem o mesmo nome, só que é Marcos Rogério Júnior, acho que. Talvez, não tenho certeza. Então, abraço para eles aí. Marcos Rogério, ele escreveu assim: beleza, amigos. Aqui no Brasil, tivemos o problema do Césio 137. Muito bem lembrado, Marcos. Muito bem lembrado mesmo. Bem lembrado. Então, teve lá esse problema do Césio, várias pessoas morreram. Eu não esqueço que teve gente que teve que ser enterrada com um caixão de chumbo. Exatamente. Pesando quase 500 quilos o caixão, para que não passasse a radioatividade para o ambiente e para o local. Exato, então, né? Então, complicado, obviamente, bastante triste, né, que aconteceu aqui no Brasil. Uma cena catastrófica também, né? Césio 137. Obrigado pelo comentário, Marcos. Abração, tá? O Mano J2X escreveu assim: ao lado da janela do meu quarto, uma coruja começou a piar muito. Deve ter durado em 5 minutos. Eu tapei até os ouvidos. Foi agonizante. Opa, abriu um monte de comercial aqui. 5 minutos. Eu tapei os ouvidos, foi agonizante. Um mês depois, meu tio faleceu. Ô, louco. Deve ser o espírito da morte que vem avisar. É falado muito que quando a coruja, ela seria assim, ela traria uma notícia, né, para a família, ou aquela região ali. Então, por isso que é falado até nessa lenda da Matinta Pereira, que é usado a figura de uma coruja, né? Então, seria isso aí. Realmente agonizante, né? Você vê ela gritando assim. Não é que ela traria o mau agouro, mas ela estaria avisando o que estaria por vir, né? Obrigado pelo comentário, Mauro.
Mauro J2X, um grande Sempre abraço. dando um apoio para nós aí no nosso canal. Acho que é um dos primeiros inscritos que do nosso canal está até hoje. Obrigado mesmo pela presença, Mauro, tá bom? Isso, abraço para você. A Leda Maria, 8001. Leda Maria. Olá, conectados. Se a suposta criatura alada foi vista antes do acidente radioativo, logo não poderia ser um animal mutante. Ainda há, até hoje, relatos de tais homens mariposa aqui mesmo no Brasil. Houve um acidente radioativo em menor proporção aqui no país há alguns anos. Ou estou enganada? Adorando assistir o crescimento do canal. Vocês merecem muito mais. Um grande abraço. Ela falou aqui sobre se a suposta criatura alada foi vista antes do acidente radioativo, ela não poderia ser um animal mutante. Tem toda razão. Mas aí que tá. Quem garante que quando aconteceu o acidente, não teria já ocorrendo algum tipo de vazamento dessa radioatividade? Diz que estava tendo um tipo de vazamento antes, que detectaram antes, né? Ou um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, um mês antes, alguns meses antes, aí que está. Pode. Então a gente não sabe, né, como ocorreu todo esse tema assim, do acidente como um todo. Dizem que foi o reator número 4 que explodiu, mas qual que foi o motivo? Qual que foi? Foi algum vazamento que estava acontecendo já há algum tempo atrás? Então a gente não sabe. Mas bem colocado a sua posição. E Leda Maria, um grande abraço para você. Obrigado por apoiar aí sempre o nosso canal. Obrigado, Leda. Tá? Obrigado, Leda Maria, pelo apoio. A Leda Maria também, ela tá desde o comecinho com a gente, ela tá até hoje. Exatamente. Tá sem palavras, obrigado mesmo, tá? Se tiver carteirinha aqui, também ela vai pegar uma carteirinha aí do... Ela e o Francisco Vinícius. Isso, exatamente. E o Mauro também. O Mauro J2X também. Isso. E o Vitor, fã do Combem também. Também, ele vai sempre pegar tá. uma carteirinha. A gente vai fazer uma carteirinha e vai mandar para vocês, como sócios do Conectado. Exatamente. Obrigado, tá? Vitor, fã do Combem, 2302. Salve, Sander e Ari. Valeu aí por trazer um relato sobre o Homem Mariposa, que eu havia lhe sugerido. E, ao meu crer, acho que ele seria um tipo de anjo da morte, que traz avisos de catástrofes que estão para acontecer. E isso só confirma mais ainda a minha ideia pelo fato de não ter relato desse ser atacando pessoas. Ele seria apenas um tipo de mensageiro do além. Aquele salve de Fortaleza, Ceará. Abraço aí a todo o pessoal de Fortaleza. Fortaleza. E eu concordo com ele, porque seria um mensageiro. Como a gente usa aqui, o Mauro comentou lá, que a coruja estava piando lá. A coruja né? conhecida como trazer uma mensagem, trazer um aviso. Por que essa criatura também não poderia ser igual você falou, que o mensageiro de alguma notícia do que estaria por vir? Não sabemos. Tanto que ela foi vista, essa criatura, em 1966, esse homem mariposa, lá nos Estados Unidos, quando teve um acidente com uma ponte que matou dezenas de pessoas. Será também, ele foi visto ele sobrevoando 2 dias antes também, lá, essa ponte. Será que ele também não estaria trazendo uma notícia para aquela região? Pode. Abraço aí, Vitor. Abraço, Vitor, fã do Combem. Fã do Combem. Obrigado, tá, pelo apoio aí nos comentários, tá bom? A Raquel Barsotti também comentou: bom dia, assistindo no gravado. Realmente existem coisas que não têm explicação. Abraço, Raquel Barsotti. Ela também comentou bastante no nosso penúltimo vídeo. Né? E agora você está comentando novamente aí. Grande abraço para você. Obrigado pela presença, tá, Raquel Barsotti? Tessaetá. Tessaetá. Seres de agouro não causam mal. A palavra agouro significa predizer. Eles apenas anunciam, avisam que estão por vir. Concordo muito com você aqui. Certíssimo. Tessaetá, que eles não vão trazer alguma coisa assim, como eu falei da própria coruja, né, que é utilizada também até na lenda aí da Matinta Pereira, né?
Não é que eles vão trazer, mas eles vão apenas avisar o que estaria por vir. Seria um predizer, um mensageiro, né, de alguma notícia. Exatamente. Do que estaria para acontecer. Então, bem colocado aí o seu comentário. Abraço para você. Obrigado pela presença, tá bom? O Robson SL Ribeiro. Boa noite. Só complementando o meu comentário passado. Eu nasci em Curitiba e moro aqui. Conheço também a cidade de Ponta Grossa. Abraço, Robson SL Ribeiro. Abraço, Robson. Obrigado, tá? Pelo apoio nos comentários aí, tá bom? Isso, abraço para você. Todo o pessoal de Curitiba aí. Curitiba, ó, só complementando o meu comentário passado. Eu nasci em Curitiba e moro aqui. Conheço também a cidade de Ponta Grossa. Abraço para você. Sempre que eu posso, eu sempre dou uma passadinha. Que tive faz uns 3 meses lá em Curitiba. Marilene J7K. Boa noite. Boa noite, Marilene. Escreveu, boa noite. Escreveu 3 vezes boa noite. Boa noite, Marilene. Boa noite, boa noite. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado pela presença, tá? O Carlos, tracinho G1WI. Mortman. O que seria Mortman? Mortman. Abraço para você. Abraço. Ele comentou boa noite. Boa noite. Boa noite. Cid Moreira. Cid Moreira. Boa noite. Boa noite. O Fix Splendida 018. Fix Splendida 018. Cadê o Júnior? Tá sumido? Exatamente, né? Eu escrevi lá, né, que o Júnior está passando por um problema de saúde na sua família, né, como pessoa da sua família, mas logo, logo estará aqui com a gente participando e trazendo mais histórias incríveis aí sobre o lobisomem. Até mesmo no canal dele está um pouquinho complicado para ele postar lá alguns relatos que ele sempre posta, né? E também para ele vir aqui até o estúdio, que também está um pouquinho difícil para ele. Mas logo, logo, se Deus quiser, vai estar tudo bem e tudo vai voltar ao normal de novo. Obrigado pela preocupação, tá? E obrigado pela presença. Há uma coisa que eu queria mostrar para as pessoas. Não sei se vai dar para mostrar aqui, ele. Vídeo passado nosso. Tá. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Se você for pro lado aqui, ó. Aparecer aqui, ó. Ripar. Tá vendo lá? Sim. Uhum. Ó, opa, deixa eu ver. Opa, tá aparecendo? Não tá? Tá. Tá? Tá. Ih, meu. Se você clicar em Ripar ali, ó. Eu vou clicar lá. Ripar. Certo? Ele vai abrir uma outra janela para você aqui, ó. Vendo lá, não? Dá para ver ele? Tá muito claro. Não, dá para ver sim. Não, ó. Então, se você vai clicar em Ripar ali, ó. 1,5 mil, sem custo financeiro. 3,100 mil, R$2. 6,2 mil, R$4. Se você ripar aqui no 1,5, sem custo financeiro, ó, vou ripar. Você vai engajar o nosso vídeo, ele vai aparecer para mais pessoas e você não vai ter custo nenhum. Apenas vai ripar, ou seja, você apenas está classificando esse vídeo para que mais pessoas possam ver a gente aí. Então, sem custo nenhum, você não vai pagar nada. Exatamente, okay? Tá? Se puder dar uma ajuda para a gente lá, agradecemos. Ótimo. Vamos ver do chat. Teve pessoas que comentaram, né, no chat, não no chat GPT, mas no nosso chat Conectados. Chat, vamos mandar abraço aí para todos. Francisco Vinícius, nosso grande amigo. Francisco Vinícius. Arquivos Kolchak. Eu até fiquei impressionado, porque caso você não saiba, Vinícius, eu tenho uma pequena paixão por miniaturas e estatuetas, e você acabou mostrando no teu vídeo lá uma do Jack, né? Jack o Estripador, cara, fantástica. E outras também lá que ele mostrou lá, cara. Então, dá uma passadinha no canal eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele faz um trabalho bem interessante de coisas raras que são difíceis de encontrar por aí, tá bom? A gente está lendo os comentários, tanto dos comentários normais quanto do chat. Se às vezes você, mas lerem só o nome daquelas mesmas pessoas, só domingo. Mas se a gente leu, e você quer que leia o seu nome, então coloca o seu nome, Exatamente. Coloca o seu comentário para que a gente possa mandar abraço. A gente sabe também. Que tem pessoas que esperam esse momento só para ouvir o nome dela. Isso, só para ouvir o nome. Então, abraço Francisco Vinícius,
Boa noite, meus amigos. Aqui é o Francisco Boa Vinícius, de Belo Horizonte, Minas Gerais. De Belo Criador do Horizonte. canal Arquivos Kolchak, já prestigiando e dando like aí no vídeo de vocês. O Jean Michael. Boa noite, rapazes. Boa Tudo noite. indica ser um ser sobrenatural, multidimensional, com alguma relação íntima a futuros desastres. Ou seja, é uma criatura que está trazendo algum tipo de informação do que está para acontecer, né? O Rafael Kaitoshoma. Boa noite, senhores. Boa noite, Rafael. Abraço, Rafael Kaitoshoma. Sempre traz algumas sugestões também para a gente aí de vídeos. O Rafael também é um dos nossos inscritos que vai ter que receber a carteirinha também, né, Sandro? É também. Sempre está comentando, sempre apoiando o nosso canal. Obrigado mesmo, Rafael, tá? Para usar no crachá, né? Para usar no que vai usar no peito, que é tipo crachá. O João Paulo Silva. Eu acho que é Paulo, porque tá João P. Silva. João Deve P. ser Silva, João né? Silva, né? Ou Pedro. Isso, sei lá. Boa noite. Segundo o relato do próprio causador da tragédia, o operador da usina de Chernobyl, disse que um dia antes ele teve exatamente o mesmo pesadelo do que iria acontecer. E aconteceu. Puxa vida, hein? Caramba. Eu não sabia dessa, hein? Como a gente fala que aqui no Paraná, que tem uns... caso você venha passear aqui em Ponta Grossa, você tem que estudar o Ponta Grossês. Nossa, aqui, né? O pessoal fala, urra! Né? E ele também comentou, sim, também já tinha ouvido falar sobre essa entidade tenebrosa. Verdade. Admirável trabalho sério que vocês fazem. Há muitas variáveis de temas que vocês podem aventurar. Sucesso e que avancem milhares de inscritos. Talvez no mundo espiritual interdimensional o tempo tal qual o conhecemos seja diferente, ou nem mesmo exista. Exato, né? Abraço e João Paulo Silva, acho que é João Paulo Silva, pelos comentários que você fez, né? A gente tenta trazer aqui sempre para vocês os temas com seriedade, realmente. Por isso que eu falo, qualquer experiência que você tenha passado, qualquer coisa que você tenha visto, não precisa ser apenas desse assunto que estamos tratando hoje. Qualquer assunto que você queira escrever, escreve nos comentários para que a gente possa ler com seriedade aqui. Porque se você for escrever, às vezes, experiências que você passou, histórias, eu vi uma assombração no banheiro, por exemplo. Você vai contar em outro canal, os caras vão dar risada. Vai virar chacota. Virar chacota. Aqui não, a gente vai ler com seriedade realmente. Tudo que vocês quiserem escrever, escrevam aí, deixem os seus comentários. Aconteceu, quando eu tinha 10 anos de idade, aconteceu uma coisa comigo. Quando eu tinha 20 anos, eu vi alguma coisa assim. Escreva nos comentários para que a gente possa ler junto com vocês aqui esses comentários. Porque a gente traz aqui os assuntos com seriedade realmente, né? Exato. Obrigado pelo comentário, tá bom? Respeitando sempre você. O Jean Michael também comentou, houve também um avistamento do Homem-Mariposa em uma ponte que posteriormente veio a cair. É isso que a gente comentou. Isso, Jean Michael, foi em 1966 lá nos Estados Unidos e que matou dezenas de pessoas, infelizmente, né? Infelizmente, né? O Diego Pereira. Diego Pereira também é nosso amigo. Boa noite, na escuta. Diego Pereira não é de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul? Não é Se ele eu que não estou enganado, parece-me que é ele. Lá do Rio. A gente Eu tem acho uma que é. audiência boa no Rio Grande do Sul lá. Eu acho que sim. Se eu não estiver confundindo, só confirma para nós aí, Diogo. Mas eu acho que é lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que é de Santo Ângelo, se não me engano, Rio Grande do Sul. Posso estar errado. Lugar lindo, Rio Grande do Sul. Conheço algumas cidades lá, é muito bonito. Ali viaja sempre, cara. Poxa. Então eu falo para vocês aqui, às vezes tem gente que fala, puxa, mas lê os mesmos nomes, as mesmas pessoas, mas se você quer que a gente leia o seu nome, escreva lá, dê um boa noite, dê um oi, uma mãozinha. A gente vai ler o seu nome, a sua mensagem, o seu comentário e mandar aquele abraço para você. Exatamente. A gente falou hoje sobre uma pinguari, uma lenda, ou talvez não é tão lenda, porque estão tendo cientistas, pesquisadores curiosos, querendo saber mais sobre o tal mapinguari, que alguns consideram o pé grande brasileiro. Talvez. Onde a fumaça é fogo. Exato. Será que é um pé grande brasileiro? Pé grande brasileiro? Será que é um animal que não foi catalogado ainda?
Será? Uma preguiça gigante? Um bicho preguiça gigante, né? Qual que é a altura desse... Desse pé aqui, dessa coluna? É, Aproximadamente 2,5 metros. acho que tem mais. 3 metros, então. Vou jogar 3 metros? É. Mais ou menos uma criatura desse tamanho? Imagina isso, cara. Imagina uma criatura desse tamanho aqui, dessa coluna. Puxa vida, hein? Com uma barriga, com uma boca bem no meio aqui, ó. Bem no meio Onde está esse quadro aqui? né? Imagina que isso você faria. Nossa. Ó. Falamos, perna pra quem tem. Mas a gente fala um outro dizer aqui em Ponta Grossa. E com garras afiadíssimas, hein? Exatamente. Não é mão normal. É garras, como faz lembrar do bicho preguiça. São garras iguais, semelhantes às do bicho preguiça. Por isso que a gente fala que tem muita gente que fala que foi uma metamorfose aí da espécie do preguiça que aconteceu no decorrer dos anos, que apareceram algumas criaturas gigantes. Mas aí que está a diferença, é uma criatura bípede e não uma criatura que anda ali como uma preguiça, devagar, não, totalmente diferente. A gente fez uma produção aqui sobre o pé grande, tem algumas filmagens. Hoje sabe-se que as filmagens que várias filmagens do pé grande foram montagem, né? Mas existe uma montagem que a gente chama de montagem raiz, né? Que foi procurado vestígios de manipulação desse vídeo, e o único vestígio de manipulação foi a filmadora mesmo antiga, da época que ela foi filmada, né? Caso você não saiba, para fazer por trás do vídeo existem vários códigos ali que o próprio equipamento faz a inserção disso e caracteriza aquilo como real ou não, né? Muita gente às vezes pergunta como que a plataforma sabe que esse vídeo tem direitos autorais ou não, porque para a plataforma ela não vê o vídeo, ela vê os códigos que está por trás, né? E essa é uma das formas ali para você detectar se foi alterado ou não. E existe um vídeo que parece-me que está com os códigos da filmadora original. Então, e foi filmado. Não se sabe bem ao certo, mas parece que foi feita a filmagem do pé grande com essa filmadora. Se é. Mas ressalvando uma informação. Você vai conseguir fazer uma filmagem se você estiver longe. Exatamente, isso que eu ia falar. Se você está daqui até no portão aqui do nosso estúdio, por exemplo, você vai conseguir pegar teu celular, destravar ele com a digital, como as pessoas fazem, você ir lá no aplicativo da câmera, esperar abrir a câmera e dar uma travadinha, daí você vai pegar, vem aqui, Mapinguari, que eu vou tirar uma foto. Nunca, cara. Não existe. Mesma coisa do lobisomem. Porque não foi porque com tanta tecnologia hoje, por que tanta gente com celulares não é gravado aí o lobisomem? Tem muitas pessoas que falam assim. Se você estiver vendo ele de longe e ele não estiver vendo você, concordo plenamente com você. Você ir lá pegar o celular e gravar de longe, assim, sem ele te ver. Aí sim eu concordo. Mas você está frente a frente com a criatura, qualquer ela que seja, nunca que você vai conseguir gravar. Nunca. Até porque o cérebro, vamos falar assim, tem um sistema de renderização de imagem. Aí, como diz, ele está acostumado a ver coisas ali. Então, o processamento é rápido. É milésimo de segundo, ele já sabe o que é. Mas se o seu cérebro não souber o que está vendo, ele vai colocar você em pausa e ele vai processar a imagem até ele entender o que ele está vendo. E nisso aí você vai... Mas nunca que você vai puxar um celular ali e vai gravar. Nunca. De repente, assim, fazer até uma selfie com... Nunca, né? Então, esse foi a nossa história de hoje, nosso tema aqui no podcast Conectados S.A. Mapinguari, a gente trouxe aqui para você. Exato. Todos os comentários de hoje, tanto nos comentários comuns, quanto os comentários do chat, a gente vai ler semana que vem, domingo que vem aqui para você. Então a gente faz sempre assim. O comentário de um dia, de um domingo, a gente vai ler sempre no próximo. É assim que a gente faz. Exato. Se você quer ver o seu nome sendo lido aqui, a sua cidade, escreve lá o que é que você querer escrever, e aí a gente vai ler junto aqui com você. E sempre que possível, coloca o seu nome, a cidade ou o estado onde você está. Pelo menos a gente sabe daí aonde que
que o programa está alcançando. Tá chegando. Esse dia a gente recebeu, não sei, acho que foi no vídeo passado, sobre a menina que estava assistindo a gente lá na Califórnia. Califórnia, Garoto, eu vou para Califórnia, né? Que é aquela música lá do Lulu Santos, né? Viver a vida sobre as ondas. Então, só para a gente saber aonde está alcançando aí o nosso programa, tá? Eu queria agradecer os novos inscritos que estão chegando. O YouTube não para de notificar, mas a gente ultrapassou 150 inscritos em menos de 2 semanas. Cara, a gente só tem a agradecer mesmo a confiança de todos vocês. Isso prova que a gente está fazendo um trabalho sério, né? Respeitando sempre você. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo, né? Nós também temos nosso canal no TikTok, onde a gente coloca alguns cortezinhos, vídeos bem curtinhos. Lá, se você quiser ver também, lá procura lá, Podcast Conectados SA Ponta Grossa. Vai ver a gente lá, tá ok? Exato, né? E antes de acabar, dá uma passadinha lá no site da Amazon. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você queira adquirir alguns produtos da Amazon, você apoia diretamente o nosso canal, tá bom? Isso. Link nosso de associado com a Amazon tá no primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? Procura lá na Amazon.com, no seu computador, notebook, ou se não no aplicativo lá do seu smartphone, Amazon.com, o lugar certo para você comprar as suas coisas do dia a dia, ok? É isso aí. No mais, muito obrigado por acompanhar a gente até agora, tá? Beijão no coração de todos e até a semana que vem, ou durante a semana, com mais alguns vídeos curtos que a gente sempre está postando. Obrigado mesmo e até a próxima semana. Né, se quiserem dar sugestões de vídeos, de dicas, de temas, podem escrever aí também que a gente vai tentar fazer aos poucos para vocês. Grande abraço, até a próxima semana. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.